Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus misericordioso, grande e compassível é o Senhor. Aleluia. Eu sou grato a Ele, porque eu tenho visto e vivido, eu tenho notado a vontade de Deus sendo feita na vida de muita gente. Tenho visto o Senhor resgatando, o Senhor libertando, o Senhor trazendo de volta a sua presença, porque a vontade do Senhor é mais importante para nós. Aleluia. A vontade de Deus nas nossas vidas é o que mais nós devemos prezar. A vontade de Deus sobre nós. E o Espírito Santo, Ele tem falado aos nossos corações durante um bom tempo sobre a vontade de Deus. Meu amado irmão, quando o Espírito Santo começa a bater na mesma tecla, é porque Ele deseja agir naquela área. E nós aprendemos aqui no domingo passado sobre o que é viver no centro da vontade. Em alguns domingos, em alguns cultos, o Espírito Santo tem trazido essa mesma palavra: viver a vontade de Deus. Aleluia. Vire para alguém perto de você e diga para ele: meu irmão, o Espírito Santo, Ele quer te levar a viver os propósitos do Senhor. Agora eu te faço uma pergunta: você quer viver a vontade de Deus ou a sua vontade? Você quer viver a vontade de Deus ou a sua vontade? Você quer viver a vontade do Espírito ou a vontade da carne? A Bíblia é muito clara, e a Bíblia nos diz que aqueles que vivem na carne pendem para as coisas da carne, e as coisas da carne nos levam à corrupção, à morte eterna. E ela diz também que aqueles que vivem no Espírito pendem para as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito nos dá vida eterna. O Espírito luta contra a carne, e em nenhum momento os dois vão desejar a mesma coisa. O Espírito pende para as coisas do Espírito e nos leva à vida eterna. A carne pendem para as coisas da carne e nos leva à morte eterna. E o que queremos nós? O que eu quero para mim? O que eu quero para minha casa, para minha família, para os meus filhos? O que eu quero viver? A vida ou a morte? O Brasil hoje está festejando uma grande festa da carne, onde centenas e milhares de jovens, homens e mulheres, se deleitam nos prazeres carnais e atraem para si mesmo condenação. Porque a palavra do Senhor nos diz, o Senhor nos diz: eis que coloco diante de vós dois caminhos, um que leva à vida e outro que leva à morte. Mas eu dou um conselho: escolha o caminho da vida, para que vivas. Quem quer viver eternamente aqui? Uma pergunta muito simples, uma pergunta óbvia da sua resposta. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos levar a níveis de relacionamento com Ele. Aleluia. Abra só a Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 47. Níveis de relacionamento com o Senhor. E hoje você vai se identificar qual é o nível que você se encontra desde o dia que você aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Amém, irmão? Não. Está todo mundo aqui? Não? Está todo mundo aqui? Ninguém está pensando no retiro? Se estiver pensando, então traga esse teu pensamento aqui. Daqui a pouco vocês vão para o retiro. Ezequiel 47.
versículo 1. Quando eu li essa passagem, eu pude encontrar aqui 4 níveis que o Espírito Santo nos conduz. E estes níveis nos revela o nosso nível de intimidade com Deus e o que nós estaremos vivendo em cada nível. Em cada nível de intimidade. Sabe, irmão, quando um pai está ensinando um bebezinho de 1 ou 2 aninhos a andar, ele começa a dar os primeiros passos. Primeiramente ele começa segurando as mãozinhas, não é assim? E o bebê vai dando aqueles passos difíceis. Não é assim, amém ou não? Todo mundo aqui, ó, presta atenção aqui. É assim ou não é? Primeiro você pega na mãozinha do bebê e começa a dar alguns passos com ele. Depois você começa a afrouxar um pouquinho ali, para ele pegar equilíbrio. Depois ele começa a dar 2 passinhos e você agarra. Depois ele começa a dar uns 3, 4, 5 passinhos, cai devagarzinho, até quando ele começar a andar e não para mais. O Espírito Santo faz assim conosco. O Espírito Santo faz assim conosco. Mas muitas vezes nós somos aqueles bebês emburrados que sentamos no chão, fazemos birra, porque não queremos andar. Já viu aqueles bebês? Ranzinza, que senta e faz birra e bate o pé, eu não quero andar, e chora e grita e berra e deita. Enquanto o Espírito Santo quer nos ensinar a andar no Espírito. Aleluia. Diga para alguém perto de você: o Espírito Santo, todos os dias, Ele deseja a te ensinar a andar, a subir um nível de intimidade com Deus, a conhecer mais de Deus. Mas você precisa querer ou não, aceitar ou não, querer conhecer mais ou não. E para conhecer mais de Deus, nós temos que nos soltar nas asas do Espírito Santo, ou nas mãos do Espírito Santo. Nós temos que nos soltar nas mãos do Espírito Santo de Deus e deixar que Ele nos leve e nos conduza dia após dia a esses níveis de intimidade. Ezequiel 47, versículo 1 diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía para o sul. Nós podemos ver que ali Ezequiel teve essa visão de um homem conduzindo ele e mostrando para ele a nascente de um rio, de um grande rio, um rio de vida. Amém? Ali estava Ezequiel, vindo debaixo do trono do altar, saindo águas, e ele começa a ser conduzido por aquele homem na sua visão. Ezequiel não estava sonhando, era uma visão. Ezequiel estava em exílio, ele estava preso, e diz lá no começo, lá no primeiro capítulo, que de repente os céus se abriram e Ezequiel começou a ter visões, e Deus e o Senhor começou a falar com ele profeticamente de coisas que aconteceriam no futuro e coisas que estão acontecendo hoje. Mas algo me chamou a atenção neste rio e a maneira com que aquele homem estava conduzindo Ezequiel naquela visão. Permita que o Espírito Santo te conduza a essa visão essa noite. Permita que o Espírito Santo de Deus, todas as manhãs, pegue na sua mão e diga para você: olha, deixa eu te mostrar o que Deus tem para você. Aleluia. Que todas as manhãs, quando nós nos despertarmos e colocarmos os nossos pés no chão, podemos cair de joelhos e dizer: Senhor, pega na minha mão nesse dia. Pega na minha mão nesse dia e mostra para mim, me ensina para mim, ó Deus querido, o que eu devo fazer. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar o que o Senhor tem para mim, para que eu não venha viver uma vida
perdida, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Ezequiel se deixou ser guiado por aquele homem e começou a ter essa visão deste rio. Versículo número 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Onde que é o tornozelo, irmão? Quem sabe? Quem sabe onde é o tornozelo? Mostra para mim onde é o tornozelo. Mostra para mim, irmão. A gente está assim, ó, isso aqui é cotovelo. Onde que é o tornozelo? As águas batiam no tornozelo. Ezequiel viu aquele homem, e aquele homem tinha, vamos dizer assim na nossa linguagem, uma trena, né? Uma trena, ou 1 metro de fita de medir roupa, ou então 1 metro de pedreira, aquele de madeirinha, né? Não sei se existe mais aquilo, né? Aquele que você desdobra e... Mas aquele homem tinha uma fita de medir, diz a palavra de Deus. E ele chegou diante daquele rio, e ele mediu 500 metros para dentro daquele rio, e diz para Ezequiel: Ezequiel, vem comigo. E Ezequiel começou a entrar naquele rio e a pisar naquelas águas. E naqueles primeiros 500 metros, as águas batiam no tornozelo. Primeiro nível da vida cristã é o nível da aceitação. Josué poderia muito bem negar aquela visão. Josué não, perdão, irmão, Ezequiel. Ezequiel poderia muito bem negar aquela visão. Ele poderia muito bem ficar estagnado à beira daquele grande rio e não mover-se dali. Mas ele resolveu a obedecer aquele homem e a acreditar naquele homem, que naqueles primeiros 500 metros ele não iria afundar, ele poderia andar. E Ezequiel andou, e ele estava no primeiro nível. E algo que Deus falou no meu coração: ninguém entra pela vida cristã sem primeiro ter um coração que aceita as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é crida pela mente ou pela sabedoria humana. Não se acredita na palavra de Deus por provas humanas, mas a Bíblia é crida pela fé. Diga fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Isso é fé. É crer no impossível. É crer que vai acontecer, mesmo você não vendo, mesmo que você não esteja vendo acontecer, mas você crê que vai acontecer. Isso é fé. Crer naquilo que você já vê não é fé, é óbvio. Está ali, você está vendo, não há nada de anormal naquilo, mas a fé traz à existência aquilo que não existe para as nossas vidas. Porque por isso o primeiro nível da vida cristã está resumida em aceitar a palavra de Deus. Aleluia. Crer sem barreira. Sabe o que é aceitar? É tirar todas as barreiras do coração e dizer para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, tudo bem, eu não resisto mais. De hoje em diante, eu creio totalmente na tua palavra. Eu quero viver os outros níveis na tua presença. Muitos pararam aí, no primeiro nível da vida cristã. Mas quando você aceita a palavra de coração aberto, irmão, sabe? Sem dúvida, aceita a palavra de Deus em qualquer circunstância, aí você está pronto para subir ao segundo nível da vida cristã. Ezequiel estava ali com as águas batendo no tornozelo. Primeiro nível, aceitação. Quem já aceitou Jesus Cristo aqui como seu único e suficiente Salvador? Você chegou nesse nível.
Você chegou nesse nível, o nível de aceitar, o nível de reconhecer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Que Jesus é o único caminho até Deus. Que Jesus Cristo é a única solução da vida após a morte. Que Jesus é a única solução. Tudo bem, você já chegou nesse primeiro nível, muitos ainda não. Muitos ainda estão olhando para o homem ali, nos primeiros 500 metros, e duvidando, será que eu aceito? Será que eu acredito? Será que eu entro nessa? Será que eu entro nesse rio? Mas para você que já chegou nesse nível, já aceitou, já deu o teu passo, existem outros níveis. Amém? Você quer viver outros níveis de Deus? Amém ou não? Ou você quer ficar só com a água no tornozelo? Aquele rio simbolizava o poder de Deus que saía debaixo do trono. Aquele rio simbolizava e simboliza a vida de Deus. Você vai ver depois que você lê mais para frente, aí você vai ver que aonde aquele rio passava, aquele rio trazia vida, transformação. Aquele rio ressuscitava coisas que estavam mortas. Aonde aquele rio passava, nas suas margens tinham árvores que as suas folhas serviam de remédio. É o rio de Deus. E nesse rio de Deus, irmão, eu quero ir até onde o Espírito Santo puder me levar. Aleluia. Amém ou não? Amém ou não? Então diga, primeiro nível é o nível da aceitação. Agora você vai se identificar. Será que eu já cheguei nesse nível de aceitar realmente a palavra de Deus? De crer realmente que a palavra de Deus é verdadeira e tudo que está aqui é verdadeiro e surte efeito na minha vida, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Então esse é o primeiro nível que todos têm que passar, é o nível da aceitação, é o nível das águas no tornozelo. Versículo 4: e ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Onde que é o joelho? Agora você não precisa ter preguiça, você precisa agachar lá, né? A gente é tão preguiçoso que não agacha nem para fazer isso aqui. Então faz assim, o joelho. As águas subiram. Amém ou não? É outro nível. Já começou a dar um gelinho na barriga, né? Tornozelo, tudo bem, rasinho, eu aceito a palavra de Deus. Agora chegou o próximo nível, no joelho. E começou a aumentar as águas, a correnteza já começou a subir. E o segundo nível da vida cristã nos fala sobre arrependimento. A nossa vida cristã, na nossa vida cristã, sempre tem que ter o sentimento de arrependimento. Na nossa caminhada, dia após dia, cada passo, nós temos que aceitar primeiramente. E quando nós aceitamos a palavra de Deus ela começa a falar conosco. É assim ou não é, irmão? Amém ou não? É assim ou não é? Ela começa a falar conosco. Depois que aceitamos a palavra de Deus, ela começa a mostrar para nós o que está errado, o que precisa ser consertado. E aí vem a hora que nós precisamos não somente aceitar a palavra, mas nos arrepender. Esse é o segundo nível. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Diga para o seu irmão, sem arrependimento não há perdão de pecados. Não há perdão de pecados. E arrepender, irmão, sabe de uma coisa? Não é ter remorso, sabe? Remorso, sabe quando você identifica o remorso? É quando você erra, você sente aquela dor. Vamos dizer, você tem um remorso, você lamenta pelo que você fez, mas amanhã ou depois você está fazendo a mesma coisa. Você não se arrependeu, seus pecados não foram perdoados. Remorso não traz perdão de pecados. O que traz perdão de pecados é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É muito diferente de remorso. O arrependimento, você sente a dor, se arrepende do que fez e não volta a fazer mais aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o segundo nível da vida cristã.
E você não consegue pular níveis na vida cristã. Você não consegue. Você tem que viver o primeiro nível, que é o primeiro nível da aceitação, ouvindo a palavra de Deus e aceitando aquilo que ela está falando. O segundo nível, o nível de arrependimento, quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, dizer: Senhor, eu estou errado, eu preciso mudar a minha vida. Senhor, eu estou indo por um caminho errado, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar o meu caminho, eu preciso consertar isso, eu não posso continuar nesse caminho, que esse caminho vai me levar à dor, à decepção, à morte, esse caminho vai me levar a uma tristeza profunda. Eu preciso mudar. É o arrependimento, é quando você aceita e arrepende dos erros. Diga: água nos tornozelos, nível da aceitação. Diga: água nos joelhos, nível do arrependimento. Aleluia. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia onde é a cintura, irmão? Subiu mais um pouco, né? O tornozelo. Não é nada demais, tá bom, eu aceito. No joelho, começou a apertar. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso reconhecer que sem Jesus eu não sou nada. Eu preciso abandonar a vida de pecado, mudar de vida, porque senão eu não chego no terceiro nível da vida cristã. E essa é uma caminhada, dia após dia. Diga: aceitar, se arrepender. E o terceiro nível, as águas batiam na cintura, é o nível do, diga, conhecimento. Aceitação, arrependimento, conhecimento. Conhecer a Deus. Se eu aceitei a palavra, e se eu me arrependi verdadeiramente, e permiti que o Espírito Santo pudesse mudar a minha vida, agora eu vou subir mais um nível, ou as águas vão subir mais um nível. Eu preciso conhecer esse Deus. Aleluia. Você está se identificando aí com o nível você está? Eu preciso conhecer mais desse Deus. Eu aceito a palavra, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero mudança de vida. Agora eu quero conhecimento, eu quero conhecer mais. Eu quero saber e entender a mensagem da cruz. E eu quero conhecer aquilo que Ele tem para mim hoje. Porque eu sei que a nossa vida não se resume só nessa vida. Isso aqui é passageiro, irmão. Isso aqui vai muito rápido. Mas existe uma eternidade para se viver. Aleluia, diga: conhecimento. Aleluia. Se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, podemos encontrar. E se pedirmos por conhecimento, Ele nos dará o conhecimento, e a nossa mente será aberta. Nesse terceiro nível, irmão, já não temos mais problemas com nos arrepender dos nossos pecados. Nesse terceiro nível, onde as águas já estão na cintura, aonde já aceitamos a palavra de Deus, já arrependemos e reconhecemos a nossa pequenez. O conhecimento não é nenhum problema, porque quem chega no terceiro nível, que buscar o conhecimento, não tem problema de se arrepender todos os dias e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, eu preciso de estar na Tua presença, eu preciso estar nos Teus pés. Aleluia. Que nível você está? Qual é o nível da vida cristã? Vamos continuar. Diga: aceitação, arrependimento, conhecimento. Olha o versículo 5, onde as águas pararam aí, irmão. Quando a água está na cintura, ainda você tem um certo controle, amém ou não? Amém ou não? As tuas pernas estão firmes, não é? Você pode se segurar contra a correnteza ali, né? E a água pode bater em você, você ainda está firme, porque a água está na cintura. Você está firme, você ainda está andando com seus próprios pés. Mas diga: Deus tem mais.
Deus tem algo imensurável para a sua igreja e para aqueles que querem entrar na sua presença. Deus tem muito mais. Irmão, vai muito além do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Vai muito além disso. Olha o versículo de número 5. Mediu mais 500, mas agora era um rio. Diga, era um rio que não se conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar o quê? Andando, os pés no chão. Primeiro nível, lá no tornozelo. Tranquilo, né? Até para você virar umas cambalhotas aí, cair de pé, né? Água no tornozelo dá até para você sentar. Não tem perigo algum. No joelho. Aí você já precisa mais um pouco. Na cintura, mais um pouquinho. Agora mais 500 metros para dentro. Ezequiel, eu quero te levar a um nível mais profundo, Ezequiel. Aceitação, arrependimento. Amém? Diga aceitação, arrependimento, conhecimento. E o quarto nível é viver a vontade de Deus. Olha a vontade de Deus de novo, irmão. Quando Deus colocou isso no meu coração, rapidamente essa tarde, eu falei assim: Senhor, será que o Senhor está preparando algo especial para a igreja? Sabe por quê? Para você viver a vontade de Deus, você tem que se soltar na correnteza do Senhor. Não adianta você ficar forçando contra a correnteza. Os teus pés e as tuas pernas não servem de nada, porque você não consegue alcançar o fundo desse nível. É um rio que tem que ser atravessado a nado. É no nado mesmo. E a favor da correnteza desse rio. E a correnteza desse rio que foi mostrado a Ezequiel é a favor da vontade de Deus. Para você viver a vontade de Deus para a sua vida, você precisa se soltar na correnteza desse rio e deixar o rio te levar. Aleluia. Primeiro nível, aceitação. Segundo nível, arrependimento. Terceiro nível, conhecimento. Quarto nível, viver a vontade de Deus. Sabe quando você percebe que está no quarto nível? Sabe? Quando a tua vontade já não tem valor mais, e você não se preocupa com ela nem um pouco. Sabe? Quando a vontade de Deus e as coisas de Deus são muito mais importantes e relevantes do que a sua própria vontade. Se você se identifica dessa forma, é porque você já está na correnteza desse rio, e esse rio vai te levar a lugares que você nunca chegou. Aleluia. Feche seus olhos. Tenho certeza que você se identificou com esses níveis. Para chegar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, que é o último nível desse rio. Não tem como pular esses 3 níveis. É o nível da aceitação, o nível do arrependimento, do reconhecimento que nós precisamos do perdão do Senhor. O terceiro nível, que é o conhecer a Deus, buscar a Deus, buscar o conhecimento de Deus a cada dia mais. Aí sim viver o quarto nível. E não se dá para viver andando com a nossa própria razão, o nosso próprio entendimento, com as nossas próprias desculpas, com os nossos argumentos. Não, ou você deixa o rio de Deus te levar, ou você vai se manter somente no nível onde a água está batendo na cintura. E o Espírito Santo nos quer levar a esses níveis. A esses níveis. Porque quando estamos vivendo na vontade de Deus, não há nenhum problema em aceitar a palavra.
Não há nenhum problema em nos arrepender dos nossos pecados e nos prostrar com o rosto em terra e dizer: Senhor, eu sou miserável, eu preciso de Ti. Quando estamos na vontade de Deus, o conhecimento de Deus nos fascina, nos leva adiante. Que possamos sair daqui essa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, com nosso coração desejoso de alcançar o nível da vontade de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, Ele está falando sobre a vontade de Deus. Ele quer que a vivamos. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, como um pai ensina os primeiros passos ao filho. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Não seja um bebê relento, não seja um bebê teimoso. O relento e o teimoso, ele vai demorar mais tempo para andar, mas o Senhor quer te levar a esses níveis de relacionamento com Ele. Feche seus olhos. Pai querido, é no nome de Jesus que nós colocamos os nossos corações diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Queremos viver, ó Deus querido, a Tua vontade. Não queremos, Senhor, chegar no término dessa vida e reconhecemos, ó Deus querido, que ficamos paralisados no nível só, quando o Senhor tinha mais para nós. Que a Tua igreja, o Teu povo, venha viver esses níveis da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Quem deseja, diga amém. Aleluia. Diga: leva-me, Espírito Santo. Diga: leva-me, Espírito Santo, aonde quiser me levar. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, por mais esse culto, Senhor, e pela Tua palavra que nos traz, ó Deus querido, uma visão ampla, ó Deus, da Tua vontade sobre nós. Despede o Teu povo em paz, Senhor. Nos livra nesses 4 dias, Senhor, de carnaval. Senhor, que o Teu anjo possa livrar as pessoas, Senhor, ó Deus querido, livrar os jovens, ó Deus querido, esses dias, ó Deus, ali também na fazenda, ó Deus, em Mococa, que Teus anjos estejam ali ao redor, guardando o Teu povo ali, livrando-os de todo mal, ó Deus, na estrada também, guarda, Senhor, coloca os Teus anjos, Senhor, dando sabedoria em cada veículo, que o Teu Espírito Santo esteja dirigindo cada ônibus, cada veículo, na ida e na volta, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor e que Deus abençoe em nome de Jesus.